Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula do sexto ano de Geografia e hoje com o início de uma unidade nova, que é a unidade 4, agentes. Nós estamos tratando ainda da litosfera, mas hoje nós vamos tratar dos agentes do relevo. Então, inicialmente aí na página do capítulo de vocês têm essa imagem, né? A paisagem apresentada na foto é muito apreciada pelos turistas. Trata-se da praia de Bitinga, no litoral sul da Bahia. Apresenta características e feições e elementos marcantes, tá? Então você pode ver que esse relevo, como todos os relevos na crosta terrestre, eles não são estáticos. Eles não permanecem durante o tempo geológico, e a gente já viu que o tempo geológico é um tempo diferenciado do tempo humano, né? Porque o tempo geológico ele é muito longo. Se a gente contar aí os 4,8 bilhões de formação da Terra, de anos, né, de formação da Terra. Então são períodos, éons e eras que são muito extensas, com 2, 3, 4, 10 milhões de anos. Então isso para nós parece ser um tempo longo, mas para a formação do planeta e as mudanças que os agentes provocam nesse relevo, são períodos muito curtos. Certo? Então aqui você vê, ó, o desgaste provocado pela erosão. Erosão essa que pode acontecer por lixiviação, pelo vento, né? Pelas chuvas que vão corroendo essas laterais dessas serras, né? E vai provocando erosões. E essas erosões vão modificando esse relevo. Então, automaticamente eu já vejo que aqui tem um relevo que ele está sendo esculpido e modificado através dos agentes externos. Mas a nossa aula hoje, ela basicamente se resume nos agentes internos, tá? Porque nós temos dois tipos de agente que modificam o relevo. Os internos criam as novas montanhas, as fraturas formando os vales, e os agentes externos, eles atuam no sentido de desgaste desse relevo. Porque a tendência do planeta há milhões de anos é que cada dia ele se torne mais plano, com relevos mais baixos. Mas, ao mesmo tempo, o que está criando um relevo alto em contrapartida? O encontro das placas tectônicas, né? O processo de erogenia, que vai criando terrenos novos. Montanhas do período terciário, aí, com 2,5 milhões de anos, é considerado terrenos novos, né? E lembra que a gente já caracterizou. Como que eu sei que é um terreno novo? Geralmente, quando esse terreno são montanhas mais altas, pontiagudas, elas vão caracterizar terrenos mais novos, provocados por dobramentos modernos, que a gente chama. Aí a gente tem os Andes, né? A gente tem a cadeia do Himalaia, a gente tem os Atlas no norte da África, e nós temos uma sequência de cordilheiras pelo mundo que caracterizam esses relevos mais jovens, ou então esses terrenos mais jovens de 2 milhões e meio de anos, certo? E os agentes externos? Os agentes externos, eles acabam que provocando um desgaste, né? Quando você vê aquelas montanhas, por exemplo, se você pegar a região do Brasil, região do Planalto Central, aqui é onde a gente vive, é uma região de Planalto, terrenos altos, acima de 700 metros acima do nível do mar, com elevações de montanhas. Só que essas montanhas, no seu cume, elas não são pontiagudas porque não é processo de compactação de placas tectônicas, que acaba fazendo um sorgimento e levantando montanhas novas. Não são terrenos recentes, são terrenos cristalinos antigos, né, que já sofreram desgaste do seu cume. Então, toda a ponta dessa montanha já foi desgastada pelos agentes externos, chuva, vento, intemperismo químico, né, trocas de temperatura, calor e frio, né, chuvas, mecânico, né, o intemperismo mecânico que a gente vai estudar nas próximas aulas. Tudo isso fez o desgaste dessas montanhas e toda essa sedimentação vai parar nas partes mais baixas, transportadas pelo rio, pela chuva ou mesmo pelos ventos. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que enquanto você tem um agente interno promovido pelo manto da Terra, que é aquela parte mais pastosa e que ainda está muito quente, a parte da crosta terrestre, que já está endurecida e resfriada, ela vai deslizar sobre esse manto. Então, ela funciona como se fosse um motor, movendo essas placas tectônicas, que a gente já viu isso em vídeos anteriores,
né? E essas placas tectônicas, elas podem se chocar, formando novas cadeias de montanhas, ou então, aonde elas se afastam, como no caso do Atlântico, a placa africana se afasta da placa sul-americana e o Oceano Pacífico fica 3 centímetros mais largo a cada ano. E no meio do Oceano Pacífico vai formando, né, uma grande fenda, né, que aí o magma sobe, quando ele toca na superfície, ele endurece e vai formando um novo assoalho oceânico, que é a erogenia que a gente já viu, tá? Então, voltando aqui. O que são esses agentes internos? Eles são classificados como os vulcões, os terremotos e o tectonismo, que são as dobras e as falhas tectônicas. Então, como que um vulcão atua? Tá? A gente vai falar isso na próxima aula, mas a princípio os vulcões eles trazem novos terrenos lá do interior do planeta. A erupção e todo magma que é jogado, ele pode se solidificar no interior, formando as rochas intrusivas, ou ele pode ser expelido para a costa terrestre, formando as rochas extrusivas como basalto e a intrusiva como granito. Lembra que a gente já viu isso também? Tá? Então, voltando aqui. Os terremotos. Os terremotos, na verdade, são alocação, são acomodações das placas tectônicas, porque elas fazem pressão, vai criando uma pressão a partir de alguns milhares de anos, e chega uma hora que há um rachamento, né? Há fissuras nessa placa. E automaticamente, quando essa placa ela vai se quebrando, ela vai provocando tremores. E esses tremores a gente sente aqui na litosfera como terremotos. Ou então elas podem erguer, dando origem a novas montanhas, também causando terremotos, ou elas podem fazer um processo de entrar por baixo da alta placa. Geralmente as placas que estão no fundo do oceano, por serem mais macias e menos densas, elas entram por baixo das placas continentais. Na medida que ela atinge o manto, aqui embaixo ela derrete com calor. E esse magma, sob pressão, levanta as montanhas, causando os vulcões, ou mesmo simplesmente fazendo novas cadeias de montanhas. Então, há todos esses agentes, né? Nós temos 2 tipos de tectonismo. Olha aqui, o que eu acabei de explicar para vocês. A placa oceana, que é mais macia, ela se choca com a placa continental, ela entra por baixo da placa continental, e quando ela vai chegando aqui, ela vai derretendo, porque o calor do manto é mais quente. Então, automaticamente provoca uma quantidade de magma muito grande, e esse magma, sob pressão, ele levanta o terreno. Então, você vê que a placa oceânica entra por baixo da placa continental, formando, né, uma cordilheira aqui. Pessoal, aqui no mapa da página 23, é bastante interessante, porque se a gente for lá no mapa da página 11, vocês podem ir até a página 11 e observar o mapa das placas tectônicas. Quais que são as placas tectônicas? Por exemplo, o Brasil está sob a placa sul-americana, ela se move de leste para oeste, por isso que ela se choca com a placa de Nazca, formando a Cordilheira dos Andes, desde lá da Patagônia, do Chile, até a Serra Madre, na América Central, até chegar nas cadeias rochosas na América do Norte. Então, é uma cordilheira que está a oeste da América inteirinha, de norte a sul, tá? Então, ela aqui, ó. Montes Rochosos, Serra Madre, e aqui você tem Montes Rochosos, Serra Madre, e aqui você tem os Alpes. Né? A Cordilheira dos Andes, quer dizer. Aqui na África, você tem a formação da cadeia dos Atlas. Aqui você tem a formação, aqui na Itália, você tem a formação dos Pirineus, né? Da cadeia das montanhas suíças, tá? E você tem também o Cáucaso, que é entre a África, entre a Ásia e a Europa, faz a divisão da Ásia e Europa, e aqui na África você tem... África, hoje eu estou confundindo. Aqui na Índia, com o encontro da placa asiática, você tem um choque aqui que vai formar a Cordilheira dos Andes, onde estão as maiores alturas do mundo, como o Everest, com 8.848